Olá, boa noite. Vamos lá então para a nossa aula de hoje, né, de tecnologia da informação aplicada à logística, terceiro módulo de logística. Então nós estamos falando aí no nossas primeiras bases aí, nós estamos falando da, das estruturas das empresas, né, a estrutura clássica, falamos da estrutura pós-moderna, falamos das estruturas mais modernas, enfim. E nós vamos ver um pouquinho hoje, é uma aula bem tranquila, tal. Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre organogramas, né? Assim, mas a estrutura não é a mesma coisa que o organograma. Assim, o organograma ele é a questão física da estrutura, né? Então a empresa pode ter uma estrutura lá, como nós dissemos, né? Ela tem uma estrutura que pode ser de hierarquia, que pode ser, enfim, mais achatada. Nós vimos o último tipo de estrutura aí, que é a estrutura que é utilizada hoje pelas empresas mais modernas, que é baseada em projetos, em organização de equipes, onde as pessoas exercem tarefas para diversos projetos ou diversas equipes, enfim. Mas o organograma é propriamente o desenho disso, né? Que é aquilo que eu falei lá no começo para vocês, de você organizar e colocar isso em algum lugar visível, seja para as pessoas diretamente envolvidas, os supervisores, os gerentes, na sala de reunião, ou até mesmo apresentar para a corporação, para o grupo de trabalho como um todo. Então o organograma ele é o gráfico mesmo, é a coisa física a respeito dessa estrutura que cada empresa possui. Então nós vamos ver um pouquinho de cada uma hoje. Tá bom? Então nós vamos começar. O organograma, que é o gráfico que representa a organização formal configurada na estrutura, apresentando-se no mesmo os diversos setores, suas posições e respectivas interdependências via hierarquia, itinerário de comunicações, vinculação e subordinação. Ou seja, quando você define um organograma, aquela estrutura que a sua empresa, você pretende trabalhar com a sua empresa, que você desenvolve na sua empresa, ela fica ali demonstrada de forma gráfica, né? Com as amarrações, com os diversos detalhes que diz respeito à hierarquia, aos setores, à forma de comunicação, às interdependências e etc. Né? Então aí tem uma simbologia, né, de como seria então um organograma, né? Aí tem aqui uma forma mais divertida um pouco de se explicar, né? Mas que serve bem para demonstrar. Então essa seria aquela hierarquia clássica vertical, né? Aquela hierarquia, desculpa, aquele organograma clássico de forma vertical, que é lá o diretor lá em cima, né? Diretoria, que joga suas coisas lá para a gerência, que recebe e distribui para supervisão, né? E aí a supervisão, por sua vez, repassa isso para as pessoas ali, a executiva, né, a parte de execução, que ficam ali embaixo, ali, né? Então você vê que o de cima está sossegado, os de baixo já começam a receber, já não aceitam essas determinações muito bem, já vão ficando meio mal-humorados, os de baixo, a terceira parte um pouquinho mais mal-humorada, e a última perde a linha mesmo, né? Reclama porque, enfim, fica parecendo uma coisa um tanto quanto injusta, né? Mas seria um organograma seria basicamente essa forma aí, e as outras que nós até vimos um pouco. Então, quais são os objetivos de um organograma? Demonstrar a divisão do trabalho, tá? Então é para a pessoa saber como que está dividido cada setor, quem que é o responsável, quem que é o líder, enfim. Destacar a relação superior
subordinado e a delegação de autoridades e responsabilidades. Então, você tendo um organograma bem desenhado, bem feito, você consegue enxergar claramente quem são os superiores, quem são as pessoas que estão subordinadas a ele, e dali vai para onde, enfim. Evidenciar o trabalho desenvolvido em cada unidade. Então, das diversas estruturas que nós vimos, pode evidenciar lá, o cara é gerente desse setor, que está sob seu comando o setor A, B e C, e enfim por diante. E aí você consegue enxergar isso, né? E facilitar a análise organizacional. Então você consegue fazer uma análise, falar, ó, essa empresa aqui, ó, eles trabalham dessa forma, né? Ó, é assim que funciona, temos ali um diretor, 3 gerentes, cada gerente cuida de determinados setores, cada setor tem ali a sua chefia, a sua liderança, e ali embaixo daquela liderança existe lá determinado grupo de pessoas, né? E aí também para orientações, né? Deve conter nome da organização, autor, data e número, né? Então o que? Na questão da organização do organograma, é importante, então, ter lá toda uma titulação, o nome da organização, a fundação, quando foi fundada a empresa tal. Quem desenhou aquele organograma, quem ficou, foi o gerente de RH que ficou responsável em desenhar o organograma. Então o nome dele tem que estar lá no cantinho, lá é o autor. A data que foi elaborada e o número, né? Assim, numerar, enfim, qual é aquele, por exemplo, definir qual é aquele organograma. É o primeiro, é o segundo, é o 10º, é o 18º organograma, enfim. Deve ser mostrada a referência de outros gráficos, né? Baseado em que outros gráficos foi que ele usou como referência para criar aquele organograma. E para análise deve apresentar a estrutura existente, né? Então, qual é a estrutura que existe, ou seja, quais são os departamentos que existem, quais são e ali, baseado naquelas evidências, naquelas referências, é que foi feito o organograma. Cada função pode ser representada por um retângulo, então existe uma representação, né? Os retângulos devem conter o título dos cargos. Então, um retângulo significa uma função, né? E aí, se há necessidade de nome de ocupante, esse deve aparecer fora do retângulo ou dentro com a letra do tipo diferente. Ou seja, então está lá dentro do retângulo, está lá o nome, né, da área, né, da função. E se você quer colocar quem é responsável por ela, ou você coloca para o lado de fora, embaixo, em cima, para o lado de baixo, ou você coloca dentro, mas com uma letra diferente daquela letra da função, né? Então, se o gráfico mostrar apenas parte da organização, deve haver linhas abertas para demonstrar continuidade. Ou seja, você vai fazer o gráfico, você não vai colocar o gráfico todo, você vai colocar uma parte lá, né? Então, você tem que deixar linhas abertas, sem preenchimento após aquela linha, né, de ligação entre uma função e outra, para que subentenda que existem uma continuidade disso. Linhas cheias é de autoridade vertical e de coordenação horizontal, né? Então, linha cheia é de autoridade vertical, ou seja, é aquela linha cheia que desce assim, né, para vertical, e coordenação é horizontal. Então, por exemplo, você desce uma linha, sai lá, diretor, linha cheia, para gerente abaixo. E esse gerente, então, ele tem 3 coordenadores. Então, saem linhas de forma horizontal ao lado do gerente, dizendo que existe coordenação, né? Então, basicamente, devem ser evitadas siglas e abreviações, para ficar mais claro, né? Às vezes você coloca uma sigla, uma abreviação, e a pessoa não consegue entender o que significa aquilo, né? As linhas de coordenação não devem ligar unidades diretamente, ou seja, não deve fazer aquelas ligações diretas, né? Sim, deve ter uma forma indireta, não encostar, e esse tipo de situação. E aí, então, vamos ver aí, né, os tipos de organograma para a gente ter. O clássico,
que é aquele que nós temos visto da estrutura. Então, a organograma ele acompanha a estrutura. Nós vimos até vários organogramas, né, de uma forma mais geral para explicar a estrutura lá. O vertical ou retangular é o tipo de organograma mais completo e usual, o qual permite melhor entendimento da representação orgânica de uma empresa. Demonstra os órgãos de decisão, de assessoria operacionais e o posicionamento hierárquico. Então tem lá, ó, decisão superior, aí desce aqui uma linha reta, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu pegar o... Aqui desce uma linha reta, tá vendo? Ó? Que é aquela linha vertical cheia, né? Que abre aqui para facilitar, mas ela desce cheia e vai aqui na decisão intermediária, tá vendo? A decisão intermediária também sai uma linha cheia aqui vertical e vai que tem o operacional, as duas áreas operacionais, né? E aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, a linha pontilhada que é coordenação, né? Que é a parte que, vamos falar assim, os departamentos que colaboram com o departamento principal aqui da decisão. Sai uma linha pontilhada, dizendo que aqui, entre a decisão superior e as outras decisões aqui, existe uma assessoria para que essas informações ou esse organograma funcione. Tá? E aí, então, existe o organograma em barras, tá? São representados por intermédio de longos retângulos a partir de uma base vertical, onde o tamanho do retângulo é diretamente proporcional à importância da autoridade que representa. Então, quer dizer, o que determina aqui não é muito usual, né? Porque fica assim até um tanto quanto difícil de enxergar, legal, às vezes você pode fazer confusão, mas enfim, ó, o presidente é o que tem o maior representatividade, né? A importância da autoridade. Aí está abaixo dele a diretoria de produção, né? Aí vem já a divisão de máquinas, que, tá vendo? Ó, a diretoria de produção está logo abaixo e ela possui uma certa autoridade a mais que a divisão de máquinas. Abaixo da divisão de máquinas está o setor de máquinas agrícolas e industriais, tá vendo? Ó, são retângulos menores, enfim. Aí surge a divisão de engenharia, que está no mesmo patamar de autoridade da divisão de máquinas, aí os seus setores que estão amarrados a ela, enfim. Aí tem uma diretoria de suporte que tem mais autoridade do que as divisões de máquina e de engenharia, que está no mesmo patamar de autoridade da produção, e assim por diante. Então é uma forma também de você enxergar um organograma e saber cada setor, cada responsabilidade de cada um aí, tá? É a organograma em barras. Aí depois nós temos organograma em setores, setorial ou setograma, né? São os elaborados por meio de círculos concêntricos, aos quais representam os diversos níveis de autoridade a partir do círculo central, onde se localiza a autoridade maior da empresa. Então aqui, ó, é uma forma um tanto quanto mais difícil, fica um pouco mais complexo de você entender a hierarquia aqui, né? A gente acostuma, aquele organograma de forma piramidal, vertical, ele dá uma visão um pouco melhor. Mas esse aqui a gente precisa interpretar um pouco mais, né? Então tá o presidente no centro da empresa, né? Aí os setores diretamente relacionados a ele, né? Que reportam diretamente para ele e que recebem as informações dele, né? Diretor industrial, de suprimentos e administrativo. E aí cada um deles, né? Ó, de suprimentos tem o departamento de compras, o departamento de matéria-prima, o de administrativo tem o departamento contábil, pessoal, né? O financeiro. Aí o industrial tem o departamento de custos, montagem, enfim. É um organograma bem usado hoje, tá? Sim, como que eu posso dizer? Essa forma de divisão da empresa, de estrutura de empresa, que é o primeiro assunto nosso, ele é bem utilizado. O presidente,
dividido em duas ou três diretorias, né? E aí dividida em setores cada diretoria. Porém, geralmente o organograma as empresas costumam fazer não em forma de setores, mas na forma de vertical lá mesmo, a clássica, né? Para isso poder, para a gente poder enxergar de forma legal isso, certo? E aí então nós temos um organograma radial, solar ou circular, ou seja, o seu objetivo é mostrar o macrosistema das empresas, componentes de um grande grupo empresarial. Então tem aqui, né? Ó, se vocês perceberem, esse organograma ele já é muito mais horizontal, né? Por quê? Porque ele fica espalhado, né? Ele não forma aquela pirâmide, ele não forma, enfim. Então tem a construtora, que vem a controladoria, que está ligado direto à controladoria, que possui os departamentos de diversões, alimentação, e aí essa construtora ela tem diversos outros departamentos que reportam diretamente para ela, né? Então esse aqui já é um organograma da forma mais moderna de administração, né? Que é aquela assim por projetos, vamos dizer assim. Então a construtora ela tem um setor lá, um local onde ela atua, né? E aí tem diversos projetos amarrados a ela, né? Construtora de estradas, de ferrovias, de edifícios, de barragens. E aí, saindo dela aqui, existe um outro grupo, muito provavelmente em outra localidade, em outra sede, que faz a controladoria do grupo, né? Que é aquelas questões, né? Aí, ó. Então, um setor de diversões, de alimentação. Aí, no alimentação sai os supermercados. Enfim, as chamadas holdings, né? Aquelas empresas que não trabalham com um tipo só de produto ou em um nível só de produção. Ela possui assim, as holdings, né, que são associadas a ela. Então ela mexe com construção, né, construtora, vamos falar assim, engenharia civil, ela mexe com comércio, entretenimento, né, clubes, parques. Então ela administra vários segmentos diferentes que pertencem ao mesmo grupo. Então tem que sair aí para abrir esse leque para que as empresas trabalhem com situações mais específicas, mas todas pertencendo a um grupo principal. Então chama-se organograma radial, certo? Então, gente, a aula de hoje nossa foi bem tranquila, bem sossegada. A gente falou um pouquinho aí sobre o organograma. Nós já vimos falando dentro da estrutura, as diversas estruturas mais modernas. A gente está apenas aí concluindo essa questão dos organogramas para a gente entender bem que existem aí todas essas opções e outras mais que fogem até das peculiaridades aí, né, dos organogramas que nós apresentamos aqui, que vão surgindo conforme as novas tendências, tecnologias, as novas fusões que as empresas fazem, né, grupos que são de áreas afins ou que muitas vezes não são de áreas afins, completamente diferentes, mas que se unem aí em prol de objetivos, em prol de cumprimento de projetos e ações diferentes, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, encerro aqui essa aula, apenas são alguns slides só, para a gente fixar bem essa questão do organograma aí, tá? Eu vou deixar uma atividade bem simples lá para vocês, na área do Forms, sobre esse conteúdo específico de organograma, para que vocês possam responder lá, para a gente poder partir aí para uma... Eu sei que eu já dei uma atividade nesse sentido, mas mais voltado para a estrutura. Eu vou dar uma atividade bem simples, né? Aí quando vocês terminarem a aula aqui, peço que vocês entrem lá no link, né? E façam essa atividade que também é relacionado a esse conteúdo de hoje aqui, tá? Mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. Um abraço.